Olá, sejam todos bem-vindos a mais esse programa da RS Play TV, a nossa casa. Aqui você vai ver muitas informações e dicas sobre bem-estar e saúde. Hoje com a nossa grande convidada, a Bárbara, aqui no Papo de Terapeuta, comigo, Marco Marzola. Bárbara, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar e dar uma palhinha sobre o que nós vamos conversar hoje. Marco, primeiro quero te agradecer pelo convite, tenho muita admiração por ti, pelo teu trabalho. Eu trabalho me dedicando ao cuidado integrativo de gestantes há mais de 15 anos. Eu tenho uma clínica aqui em Porto Alegre de cuidados integrativos para gestante, chama Morada da Doula. E há mais ou menos uns 10, 12 anos eu acompanho as mulheres também durante o trabalho de parto. Além de fazer toda a preparação ao longo da gestação, eu acompanho o parto e o pós-parto também. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor o que é doula, qual é o trabalho, a função da doula. Sim. O trabalho da doula, ele é um trabalho de ancoramento daquela gestante. Então, o servir da doula é um servir muito antigo. Se a gente voltar lá na ancestralidade, como é que eram os partos antigamente, esses partos eram acompanhados por várias mulheres. Então, tinha a parteira, tinha as pessoas que tinham ali aquele conhecimento do parto. Sim. E as mulheres que apoiavam aquela mulher emocionalmente, ajudavam a aliviar as dores do trabalho de parto. Então, todos os recursos não farmacológicos, a massagem, orientação de posição, movimentos que vão ajudar aquele bebezinho a encontrar o melhor caminho ali para o nascimento, são ofícios da doula. Sim. A doula tem esse trabalho durante o parto, Exatamente, mas não só durante o parto, mas na gestação, logo após o parto, esse apoio psicológico, emocional, sim, é extremamente importante. Sim, não, com certeza. E preparar o acompanhante também, Então, a gestante ela tem direito a ter um acompanhante durante o trabalho de parto e quanto mais a gente conseguir informar, educar essa gestante sobre o seu parto, ela entender o que vai acontecer, quais são os seus direitos, quais são os deveres da instituição ou do local onde ela resolveu ter o parto e ensinar ferramentas para esse companheiro também, para poder apoiar a mulher ao longo daquele processo, Então, não só as informações e o apoio no parto são conhecimentos sobre direitos e deveres da instituição, isso, do hospital, da maternidade. Exatamente. Existe um documento que é chamado Plano de Parto. Esse documento ele é extremamente importante de ser elaborado ao longo da gestação. Então, muitas vezes a mulher ela não sabe quais são os protocolos daquele hospital, quais são as intervenções que podem ocorrer no parto dela. A gente sempre se prepara para um parto fisiológico, um parto mais natural. Então, essas intervenções, quando elas acontecem, a mulher ela não vai estar em condições ali de conseguir decidir, porque ela vai estar, que a gente diz na partolândia, que é um local ali do parto, onde a mulher ela está lidando com as contrações. Ela não vai conseguir muitas vezes tomar a melhor decisão, porque ela não está em condições de decidir. Então, esse plano de parto, ela vai estudar sobre o parto. Ela vai ver quais intervenções possíveis, quais são os medicamentos que podem ser administrados, o que pode acontecer em caso de parada daquele parto, caso tenha que ir para uma cesárea, quais são as situações que são realmente indicadas daquela mulher ter uma cesariana. E esse documento é, o que eu sempre digo, a conversa entre o cliente e a instituição. Então, ela chega lá com aquele plano de parto e a doula ajuda muito a elaborar esse plano de parto e estudar os termos, que muitas vezes são termos desconhecidos para aquela mulher que está entrando muitas vezes nesse mundo, Então, a doula ela também faz essas conexões entre esse universo da maternidade para a gestante, Porque eu lembro muito bem de quando meu filho nasceu. Estresse a mil, preocupações todas e mais algumas. E, sinceramente, estávamos perdidos. Com certeza, exatamente. Porque nós não tivemos nenhum acompanhamento. Foi feito um curso na própria maternidade, não me lembro se 2 ou 3 aulas que... Sim. Geralmente é de cuidados com o bebê, se fala pouco até do parto, Sim, ensinava a trocar fralda ali. Amamentação, Mas que de prático mesmo, exatamente, nada.
Eu costumo ensinar muito, assim, até o acompanhante aprender a fazer massagem na mulher, por exemplo, né? Então, é uma ferramenta que aquele casal tem, aquele companheiro tem, ou companheira, de participar ativamente daquele processo. E o nosso corpo e o parto é puramente hormonal. Então, se a mulher ela está tranquila, ela está segura, o corpo dela está mais relaxado. E isso facilita o nascimento, que o bebê ele vai encontrar os caminhos ali que ele precisa. E quanto mais tensão naquele corpo, naquela musculatura, mais difícil é para o bebê fazer esse caminho. Que é o nervosismo, né? De quando não se sabe. De quando a gente se sente ameaçado. Sim. Exatamente. Então, é antagônico ao processo do parto, né? A adrenalina, né? Exatamente. E a massagem, ela é feita durante toda a gestação, durante o final? Eu sou terapeuta, né, além de doula, então eu me especializei em várias terapias, principalmente terapias corporais. Fui para a Índia, né, fazer várias especializações lá, para entender como é que o corpo funciona e de que forma eu consigo dar uma resposta de relaxamento para aquele corpo. A massagem ela é muito organizadora, então quando a gente recebe uma massagem, a gente vai sentindo de repente áreas que a gente não sabia. Isso a mulher fora do trabalho de parto, né, durante a gestação. Então, de repente, uma área do corpo que está mais tenso, ela nem sabia. Então, ela consegue relaxar nesse local do corpo que precisa relaxar mais. A direção da massagem, né? Então, eu sempre ensino que essa massagem ela tem que ser para baixo. É na direção do parto, né? Na direção das eliminações, da saída, né? Então, esses movimentos descendentes, eles vão dando a informação para o corpo, vão organizando aquelas células, ensinando aquele corpo a relaxar. O calor, os óleos, né, os aromas dos óleos. Então, tudo aquilo a mulher vai entrando em contato ao longo da gestação. Óleos essenciais. Óleos vegetais. Né, isso, super aquecidos. Né? Os óleos essenciais também a gente pode utilizar. Existem um grupo de óleos que são permitidos ao longo da gestação e alguns que não são tão indicados. Né? Isso é muito bom Isso saber. É importante, exatamente, que existem alguns óleos que podem ser mais estimulantes. Então, a contração, ela é quente. Então, o corpo da mulher, ele se aquece. Então, se eu aquecer demais ela ao longo da gestação, posso acontecer de provocar, talvez, contrações no momento em que eu não quero. Então, eu tenho que relaxar mais. Então, os aromas mais florais, né, das flores, eles são mais benéficos ao longo da gestação. E no parto, se eu quero provocar contração, eu aqueço. E se eu quero diminuir um pouco, talvez para a mulher conseguir lidar de uma forma melhor daquele processo, eu uso óleos mais resfriantes, que vão trazer aromas mais refrescantes, mais frios, né? Porque às vezes aquelas contrações são tão intensas que a mulher ela não consegue dar conta daquela dor. Esse é o trabalho da doula durante o parto. Durante o parto, que é trabalhar com métodos não farmacológicos. Então, o que seriam os métodos farmacológicos? Analgesia, remédios, né, tramal, nubain, que são alguns relaxantes que são utilizados endovenosos, né? Então, a gente fornece para aquela mulher todos esses métodos de alívio da dor, sejam posições que facilitam o processo, né? Então, a mulher encontrar posições de conforto ao longo do trabalho de parto e relaxar a musculatura ali. Então, as mãos da doula é a principal ferramenta dela. Exatamente. Se eu vou para um parto, esses dias aconteceu, eu estava dando uma palestra e uma mulher entrou em trabalho de parto. Eu não tinha nada, eu estava simplesmente com a minha bolsa. Eu fui com a minha bolsa para esse parto e trabalhei da mesma forma, porque eu estava com as minhas mãos. Então, a mão aquece, ela ajuda a pressionar aquele corpo ali durante a contração e aquilo reduz e muito a dor que a mulher está sentindo do que se ela simplesmente ficar sozinha lidando ali com aquelas dores, né? E o seu acompanhante, o seu companheiro em pânico. O que eu faço para ajudar? O que eu faço para aliviar? Né? Então, a doula tem esse papel de trazer a mulher para a presença. A massagem tem essa característica de nos trazer para o corpo, né? O toque traz a gente para o corpo. E tranquilizar a mãe e o pai. Com certeza. E o bebê. Sim. Porque o bebê ele também responde, né? Então, o que acontece durante o trabalho de parto vai sendo acompanhando os batimentos do bebê. E esses batimentos, às vezes, têm alguma variabilidade. Então, se a mãe ela consegue respirar, e a massagem traz essa ideia da respiração, né? Então, quando alguém toca na gente, a gente... né? Respira mais profundo, o bebê também respira. Então, normalmente tem uma resposta, né? Sim, claro. Desculpe te interromper. Imagina. Você tem algum exemplo de uma massagem que surgiu algum efeito muito importante em um momento próximo ao parto? Com certeza. Tu diz durante o trabalho de parto ou antes do parto?
Antes ou durante? Tá. Vamos pensar assim, o bebê ele tem uma série de desafios ósseos quando ele precisa atravessar a pelve da mulher. Uhum. E o que a gente tem ao redor ali? Musculaturas. O glúteo, né? As musculaturas que formam ali o quadril, a base do abdômen, virilha. Então, ao longo do trabalho de parto, eu sempre ensino a mulher, e durante a gestação, e o companheiro, né, a aquecer, trazer óleo para essa região do quadril. E durante o trabalho de parto, se eu pressiono essa região com as mãos, eu vou abrir o espaço ósseo por onde o bebê tem que sair. Então, ele ganha em espaço também. Além da compressão que acontece, porque o bebê está descendo ali, está pressionando. Está pressionando os órgãos, as vísceras, o colo, né? Então, a mulher, ela tem essa vontade da evacuação durante o trabalho de parto, porque o bebê, ele está pressionando uma região onde está o final do intestino grosso. Então, começa a se somar uma série de sensações e a contração mesmo da musculatura uterina, ela é extremamente dolorosa. Então, quando a gente pressiona e a gente segura ali a parte de trás do quadril, é cerca de 70% a 80% de redução da percepção de dor da mulher. E aí é técnica, né? É de como aperta, o tipo de pressão. Claro que eu ensino, né? Sim. Mas na hora não adianta, é a Bárbara que tem que fazer. Ele pode todo mundo tentar ali na hora, cadê a Bárbara, né? E aí na hora a gente pula de onde a gente está e às vezes é um trabalho de parto que a gente pressiona a cada contração. Imagina, sei lá, que tu vai ter de repente 150 contrações no trabalho de parto e as 150 contrações eu tenho que estar ali. Não posso nem ir no banheiro às vezes. É tipo, não sai de perto. Sim. Não sai de perto de mim. Que é o que dá a sensação de segurança realmente ali para a mulher, né? Uma coisa que é muito importante, você tocou no assunto, que os pais mais tranquilos e o bebê também, em consequência. Eu lembro de quando meu filho era recém-nascido, que eu muito nervoso, a mãe dele praticamente em pânico, porque ele não parava de chorar. Aí eu lembrei de algo que o nosso pediatra disse, porque nós fomos, antes do bebê nascer, nós fomos em vários pediatras para conhecê-los e escolher quem iria acompanhar o nosso filho. E eu lembro muito bem que esse pediatra comentou que se nós estivéssemos nervosos, o bebê também estaria. Sim, com certeza. Que a nossa tranquilidade seria transferida para ele, porque a conexão entre os pais e o filho é muito grande. Exato. Eu lembro que eu peguei meu filho, levei para o outro quarto, a mãe dele ficou sozinha, mesmo escutando ele berrar, ela começou a respirar, começou a acalmar, nós nos acalmamos e ele acalmou, ele tranquilizou, ele acabou. Isso. Então, acho que a gente podia aproveitar, inclusive, e dar uma dica para os pais, né? Os pais que estão ouvindo esse programa, né? Se você está aí com a sua esposa gestante, tendo ou não uma doula no seu parto, preste atenção numa coisa. Se você está nervoso, você não vai conseguir acalmar a sua mulher. Exatamente o que tu tentou fazer com o teu filho, né? Então, se a gente está ansioso, se a gente está nervoso, se a gente não está respirando, como é que a gente vai pedir para o outro ter calma, para o outro respirar? Então, esse processo da autorregulação, ele é extremamente importante. Primeiro eu me regulo, que nem quando a gente está no avião, né? Primeiro eu boto a máscara de oxigênio em mim para depois eu colocar o oxigênio em quem está do meu lado, né? Então, estar tranquilo é muitas vezes esse campo sutil que a doula atua. Ela consegue transformar o lugar do parto em um lugar mais tranquilo porque ela está atenta nessas questões mais sutis, né? Então, às vezes os médicos ali, os enfermeiros, né? E aquele entra e sai de gente, abre material, aquele monte de metal batendo, né? São barulhos muito fortes e aquilo pode perturbar a mulher, né? Se ela está com frio, se ela está num ambiente em que ela sente que ela está sendo exposta, né? O corpo da mulher ali está vulnerável, ela está nua, né? Então, a doula ela tem essa responsabilidade também por ancorar e preservar esse campo energético do parto, né? Talvez entre aí a questão terapêutica da doula, né? O trabalho terapêutico que a gente faz no parto, que não é só ajudar a mulher a lidar com as contrações, mas é cuidar de toda essa esfera desse campo sutil que acontece durante o parto, né? Você comentou do trabalho terapêutico. Eu sei que você trouxe algumas imagens que tem tanto o seu trabalho terapêutico como uma imagem de parto. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Você gostaria de a gente explicar pode aqui um pouquinho? Dar uma olhada aqui. Então, essas 3 imagens, né? Ali dá para a gente visualizar melhor, com as maravilhosas orgonites produzidas pelo nosso amigo Marco, né? Um presente incrível que eu ganhei.
Então, o que eu estou fazendo ali? A gestante está recebendo um diagnóstico, eu estou verificando quais são os centros de energia dela que estão com a energia mais bloqueada, né? Enquanto as orgonites ali estão fazendo o seu trabalho sozinhas, né, de harmonização. Então, o que eu vou percebendo, né? Se esse chakra mais básico, né, que é onde eu vou precisar de muita energia para o trabalho de parto, essa energia ela tem que estar não muito excessiva e não muito baixa, né? Outro chakra que é extremamente importante é o chakra da garganta para a mulher, né? Então, se a gente pegar a figura da vagina da mulher e da tireoide, é muito próxima as imagens dessas duas regiões, né? Então, a gente sempre fala, solta aqui, solta lá. Por que a mulher vocaliza durante o parto? E a gente fala para ela vocalizar. E ela, naturalmente, à medida que a dor aumenta, ela já começa a vocalizar, porque alivia a dor. Soltar a voz, abrir a boca também alivia a dor. Então, esse trabalho terapêutico energético é exatamente para promover uma melhor distribuição da energia, porque ela também está lidando com os chakras do bebê. Né? Então, a energia do bebê também está ali, ele também recebe. E aqui você está trabalhando na energia dos dois. Exato. Ali, especialmente, eu estou na barriga dela. Né? Sim. Eu também estou conseguindo, né, perceber o quanto que o bebê também está recebendo e responde. Às vezes, eles começam a se mexer e a gente vê direitinho, né, essa resposta do bebê ali naquele momento. Né? E isso aqui foi durante um trabalho de parto, até eu estou massageando aqui essa região do centro do olho da mulher, né? Para trazer uma questão de atenção. Então, tudo que eu vou trazer e tocar no corpo dela, a ideia é enganar o sistema nervoso. Então, se ela está só pensando na dor que ela está tendo ali no quadril, ela vai ficar extremamente focada naquela dor. Então, tocar em outros pontos do corpo vai dissipando essa dor. Né, vai conectando a mulher, né? Então ali ela estava na banheira, né, num estágio mais avançado do trabalho de parto, com contrações mais intensas, mais dolorosas, mais fortes. A água ajuda muito, né? Então a água ela é um recurso não farmacológico da dor. Sim. Banho de chuveiro, banho da piscina, né? Então a questão do segurar a mão, né? Esse que está abanando aqui, inclusive, é o companheiro dela. Então a gente trabalha em união, né? A doula não substitui o companheiro, a doula não substitui o marido, a gente trabalha junto. Às vezes até na própria massagem eu chamo o companheiro e diz, fica aqui que eu fico ali. Né? A gente trabalha em união, né? Então essa coisa da mulher durante a contração ter com quem segurar, aquele olho no olho, né? E é diferente do marido ou diferente de alguém da equipe, porque a doula ela é da mulher. Ela é uma escolha da mulher, né? Então, ela vai olhar para mim, sabendo que eu já acompanhei mais de 300 partos, que eu já pari. Então, é no sentido da confiança. É aquela né? segurança com ela. É a segurança da atenção com a mãe. Exatamente. E não simplesmente pessoas para fazer o parto. Exatamente. Está preparando a mãe. Que vão estar mais tecnicamente ali, né? Mensurando parâmetros, né? Eu vou estar totalmente conectada e ancorando a energia dela. Nada mais importa para mim. Eu não estou olhando a bomba de ocitocina, quanto que está e tal. Eu não estou querendo corrigir nada. Eu estou simplesmente olhando para ela e ancorando a energia dela naquele momento presente ali, né? Porque muito mais do que um parto, como você mesmo já disse num outro programa, Sim. É mais do que um parto, é uma chegada de um bebê. Exatamente, é o nascimento, né? É a morte da mãe, né? A morte daquela mulher, que ela deixa de ser quem ela era, né? E para receber uma nova vida, né? Uma nova pessoa ali que está chegando. A partir daquele momento, o casal não está mais grávido, o casal vira pais. Exatamente. A materialização, né? Sim, tá a ali. Materialização ali daquela chegada, né? E respeitar a chegada do bebê também, né? Então, quanto mais suave for essa transição, se a gente pensar que o bebezinho estava num lugarzinho todo escurinho, né? Quentinho, com poucos barulhos, né? Naquela temperatura e tal, e de repente essa transição ser mais suave, ele poder sair de um meio líquido para um meio líquido, né? No caso de quem nasce na piscina, né? Ser respeitoso, né? Então, o atendimento humanizado do parto, né, com equipes humanizadas, é exatamente um respeito a essa mulher, um respeito a esse corpo, a esse bebê. E a doula sempre vai usar as técnicas em um trabalho de parto humanizado,
ou pode ser num parto, vamos dizer assim, comum de uma maternidade? A gente tem uma realidade hoje no Brasil, e Porto Alegre especialmente, que doula não entra em hospitais públicos. Infelizmente, a gente só tem um hospital em Porto Alegre que é permitida a entrada das doulas, é um hospital particular, né? Então, entra a equipe de fora nesse hospital, a doula pode acompanhar dentro do hospital também, né? Eu, há muitos anos, venho trabalhando com equipes humanizadas, porque de poucos partos que eu acompanhei com médicos que tinham uma conduta que não era humanizada, eu tive problemas com a minha saúde mental, de ficar muito mal, de me sentir mal, chorar muito, né? Por saber que aquilo que estava acontecendo ali era uma violência com a mulher, com o seu bebê, né? Então, com o tempo eu fui me aproximando, hoje eu faço parte de uma equipe, né? Então com o tempo eu fui me aproximando e entendendo que essa conduta humanizada é a mais respeitosa, né? Se o médico... Para a mãe e para o bebê. Para a mãe e para o bebê, né? E para todos, né? Então assim, a ocitocina que rola no parto, né? A gente brinca que a gente não usa droga, né? A gente é viciado nessa ocitocina, né? Sim. Então isso faz parte de uma equipe e de um tipo de atendimento, né? É claro que a presença da doula, se tem um médico que não segue essas condutas, ela é ainda mais importante, porque a doula ela vai tentar, pelo menos, preservar as vontades daquela gestante. Sim. Mas se o médico ele não é um médico humanizado, ele não vai estar nem aí porque que a doula vai dizer, e nem é o momento da doula brigar em hospital, em sala de parto, né? Porque não é esse o papel dela, né? Aquele papel dela é preparar a gestante e estar ao lado dela, com o médico que aquela gestante escolheu. E né? Mesmo que você não informação, possa... né? Claro, mesmo que você não possa acompanhar o parto em si, você pode fazer toda a preparação, elaborar o plano de parto, explicar para eles tudo que pode acontecer. E o companheiro pode aprender a fazer as massagens. Sim. Né? Até às vezes a mulher começa a ter algumas contrações e a gente vê que não é a hora de ir para o hospital. O companheiro está lá, ele faz a massagem, às vezes as contrações param, a mulher relaxa, descansa. Né? Então, ter recursos é um papel da doula, ensinar esses recursos também. Né? Bárbara, eu gostei muito da nossa conversa, gostei muito, aprendi muito e, infelizmente, estamos chegando próximo ao final do nosso programa e eu gostaria que você desse um recado para quem está nos assistindo. O que você acha de importante? Sim. Eu sempre digo que a gente precisa se preparar para a chegada do nosso filho. A gente não necessariamente se prepara para um parto. O parto ele é um portal. É o partir, né? Então, é a partir desse momento que o nosso corpo ele vai se abrir para a chegada do nosso bebê. Se eu puder falar para uma gestante ou para um companheiro, um acompanhante, se informem. Né? O melhor item do enxoval de uma gestante é a informação. Então, procurar uma equipe que esteja alinhada com os teus pensamentos, procurar uma doula, porque através dessa mulher tu vai conseguir acessar informações importantes sobre o teu corpo, sobre a tua história. Então, criar essas figuras de referência para o teu trabalho de parto para que se torne uma experiência realmente positiva, realmente transformadora que o parto é capaz de fazer na nossa vida. Bárbara, adorei o nosso papo, realmente. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. Então, foi muito bom tê-los aqui em mais um Papo de Terapeuta. Até o próximo e obrigado.